Bom, nas últimas aulas, antes da prova, nós falamos sobre um método numérico para encontrarmos raízes de uma função. Então, dado que a gente tem algumas hipóteses satisfeitas, nós temos um algoritmo que a gente ia em uma iteração, e a cada iteração a gente ficava mais próximo do que seria a raiz da função em um certo intervalo. E aí, quando esse tamanho desse intervalo que a gente ia obtendo nas interações fosse suficientemente pequeno, a gente parava e pegava um valor qualquer do intervalo para poder ser a nossa aproximação da raiz. E aí, essas condições que precisamos ter para poder utilizar esse método em primeiro lugar, você tem que ter um intervalo no domínio da função, de modo que a função ela tem que ser contínua nesse intervalo, e em um dos extremos do intervalo ela tem que ser negativa e no outro extremo positiva. Então ela tem que trocar de sinal nos extremos do intervalo. Isso significa que se a função ela tem um nome de f, então uma das exigências é que o produto de f de a com f de b seja menor do que zero. Isso aqui significa que f de a e f de b têm sinais opostos. Uma vez que você tem isso, o que você faz? Você pega o centro do intervalo, aqui eu chamei de x0, e você vai verificar se a função nesse ponto ela é positiva ou negativa. Nesse exemplo aqui, a função avaliada nesse ponto x0 aqui, ela vai ser positiva. Então ela vai ter o mesmo sinal do que ela tinha no ponto B. Então f de x0 e f de b tem o mesmo sinal. Então a gente escolhe o x0 para ser o nosso B1 e o A0 para ser o nosso A1. E agora a gente tem um novo intervalo, que é o intervalo A1 a B1. E esse intervalo também satisfaz essa condição que a gente viu aqui inicialmente. Ou seja, f avaliado nesse ponto, multiplicado por f avaliado nesse ponto, vai dar negativo, já que aqui eu tenho um valor negativo e aqui eu tenho um valor positivo. Então agora a gente pega o centro desse novo intervalo daqui, que está bem aqui, e a gente chama de x1, e a gente repete esse processo, e aí a cada iteração que fizermos, o tamanho do intervalo vai se reduzir para metade. E aí vai chegar um ponto de que eu vou ter um intervalo muito pequeno, vou ter um intervalo AK até BK. Esse intervalo aqui vai ser muito pequeno, vai ser menor do que um certo número inicial dado epsilon, que é a precisão que nós queremos ter, de modo que em um desses extremos a função vai ser negativa e no outro dos extremos a função vai ser positiva. Ou seja, eu vou ter que o f de AK o f de AK multiplicado pelo f de BK vai ser menor do que zero. Por exemplo, eu poderia ter o f de AK menor do que zero e o f de BK maior do que zero, então eu teria uma coisa, por exemplo, assim. Então, a raiz ela vai estar nesse intervalo daqui. Então, digamos que ela esteja aqui, que vai ser a nossa raiz. E aí, o que acontece? Qualquer ponto que eu pegar nesse intervalo daqui, a distância desse ponto que eu escolhi aleatório aqui até esse psi aqui, que é a raiz, que eu não conheço, vai ter que ser menor do que epsilon, já que se o intervalo, o comprimento dele é menor do que epsilon, então a distância entre quaisquer dois pontos nesse intervalo tem que ser menor do que epsilon. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nesse intervalo,
vai ser uma aproximação da raiz verdadeira, que vai estar uma distância menor do que epsilon da raiz verdadeira. Então, basicamente, foi esse método que a gente aprendeu aqui nas aulas anteriores. E esse é o método chamado de método da bissecção. E aí, nessa aula, a gente vai agora conhecer um outro método chamado de método da posição falsa. E eu não sei por que tem esse nome. Assim como no outro método, nós precisamos ter uma função contínua em um intervalo AB e tal que f de A vezes f de B é menor do que zero. E aí vamos supor, para simplificar, que o intervalo aberto AB ele possui uma única raiz da equação f de x igual a zero. Ou seja, o gráfico dessa função f, ele cruza o eixo x no intervalo aberto AB apenas uma vez. Então, veja só. Digamos que eu tenho essa função aí, f de x, e nós temos as nossas exigências. Nós temos que a função no ponto A e no ponto B tem sinais opostos. Aqui nesse caso, o f de A é negativo e o f de B é positivo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ponto daqui e esse ponto daqui e vou traçar essa reta aí que está desenhada no gráfico, que eu vou chamar de R de x. Mas antes de falar sobre essa reta, observe o seguinte. Aqui eu tenho o f de A. E aqui eu tenho o f de B. Vocês conseguem observar que o f de A ele está mais próximo do zero do que o f de B. Concordam? Então, a gente pode usar uma certa intuição para poder dizer que tem grande chance da nossa raiz ele estar mais próximo do A do que do B. É razoável pensar isso, né? Porque
você tem uma função contínua aqui. E aí você já tem que o f de A, é claro que isso não, nem sempre vai acontecer, mas eu tenho que o f de A, ele está mais próximo daqui, né? E aí você sabe que para poder você chegar no zero, né? O gráfico da função, ela tem que, nesse caso daqui, como é negativo, ela tem que ir subindo até chegar no eixo x. E a mesma coisa aqui, né? Você tem aqui o f de b aqui, ele é positivo. Para poder a função chegar no zero, né? Ela tem que descer até chegar no eixo x. E aí você pode pensar assim, né? Que como aqui, né? Eu estou mais longe do eixo x do que aqui, então talvez eu consiga chegar primeiro no eixo x saindo daqui do que saindo daqui. E aí isso é o que nos traz a intuição de que tem grandes chances de que a raiz esteja mais próxima do A do que do B. Mas isso nem sempre vai ser verdade. Por exemplo, eu vou desenhar um gráfico aqui onde isso não é satisfeito. Digamos que eu tenho uma função mais ou menos assim. Aí se eu pegar aqui o f de b, ele vai estar mais ou menos aqui. E se eu pegar o f de a, ele vai estar mais ou menos aqui. E a nossa raiz, ela está nesse ponto daqui. Então, assim, segundo a nossa intuição que eu falei lá em cima, né? Eu iria supor, inicialmente, né, já que o f de A ele está mais próximo do zero do que o f de B, eu iria supor que provavelmente a minha raiz está mais próximo do A do que do B. Mas como você pode ver nesse caso, não é o caso. A minha raiz aqui ela está muito mais próximo do B do que do A. Mas, no geral, essa é uma boa heurística de você se pensar, né? Tipo assim, eu diria que na maioria dos casos, a gente vai ter essa situação aqui, né? Que se por acaso o f de A ele está mais próximo do zero do que o f de B, então é de se esperar que a raiz esteja mais próximo do A do que do B. Tranquilo esse raciocínio? Então, o que acontece? O que nós vamos estar interessados em fazer? Agora, vamos voltar para a nossa reta R. Então, aqui eu tenho esse ponto daqui, que é o ponto de coordenadas A, F de A, e tenho esse ponto, que é o ponto de coordenadas B, F de B. E aí, nós traçamos uma reta que passa por esses dois pontos. E o que acontece? Eu vou estar interessado no método da bissecção. A gente pegou, assim, a gente tinha um intervalo AB, aí a gente pegou um ponto do meio do intervalo, que é a média aritmética de A e B, para poder ser o nosso candidato à raiz, para ser a aproximação da nossa raiz. Em vez da gente pegar o centro do intervalo, eu vou pegar a interseção dessa reta daqui com o eixo X para ser a minha aproximação. E vocês podem ver, né, que aqui nesse caso, se eu fosse escolher o centro do intervalo AB para ser o x0, eu estaria muito mais longe da minha raiz verdadeira do que essa interseção aqui da reta com o eixo x. Então, nesse exemplo especial, né, você vê que utilizando a interseção dessa reta daqui com o eixo x, você consegue uma única interação
chegar mais próximo da raiz real do que se eu pegasse o ponto central aqui do intervalo. Então essa vai ser a nossa ideia. Então vamos ver como é que a gente calcula essa interseção daqui. Primeiro a gente tem que pegar a equação dessa reta daqui. Então, ó, eu quero a reta que passa pelos pontos vamos encontrar uma equação da reta que passa pelos pontos A, F de A e B, F de B. Alguém sabe encontrar a equação da reta? Alguém ainda lembra disso? Tá. A variação da F. Uhum. Então, você vai pegar uma y igual a ax mais b. Então, a gente tem que A, que é a inclinação, é igual a f de b menos f de A sobre b menos A. Aqui ficou 2A, né? Tá aqui um ativo para diferenciar. E aí, uma vez que você tem isso, quem é o valor de B? O valor de B vai ser... A gente pode pegar e substituir aqui o y por f de... vou botar um betil aqui. Então, f de B igual a o atil, né, que é f de A menos f de... Ou melhor, f de B menos f de A sobre B menos A. Então, isso aqui foi o nosso atil, vezes x, aí o x aqui eu vou colocar o B, né? Eu estou pegando aqui o ponto B, f de B. Então, eu tenho aqui o f de B no lugar do y e o B no lugar do x. Mais betil. Então, betil, isso é igual a f de B menos f de B menos f de A sobre B menos A. Então, a equação da nossa reta vai ser y igual a f de B menos f de A sobre B menos A multiplicado por x mais f de B menos f de B menos f de A sobre B menos A. Então essa seria a nossa equação daquela reta dali. Estamos interessados em saber para qual valor o valor de x, de modo que o y seja zero. Queremos saber aonde que a reta intersecta o eixo x, que seria nesse ponto daqui. Então vamos fazer o y aqui igual a zero e ver o valor de x que a gente encontra. Então, se o y é igual a zero, você vai ter
x vezes f de b menos f de a sobre b menos a igual a f de b menos f de a sobre b menos a menos f de b. Então aqui eu só substituí o y por zero e peguei isso aqui, passei para o outro lado, com o sinal trocado, que está aqui, e aí isso aqui é isso aqui. E aí, multiplicando a equação inteira por b menos a, você vai ter x multiplicado por f de b menos f de a igual a f de b menos f de a menos f de b multiplicado por b menos a. Então, agora nós temos que x é igual a f de b menos f de a menos f de b vezes b mais f de b vezes a, tudo isso sobre f de b menos f de a. Deixa eu ver se aqui a gente consegue fazer alguma coisa interessante com isso. E olha só, observa que eu consigo fazer aqui, na hora de achar o valor de Betil, eu escolhi o ponto BF de B para poder encontrar o Betil. Eu também poderia escolher, em vez de escolher o ponto BF de B, eu poderia escolher o ponto AF de A. Se eu tivesse feito isso, eu ia encontrar que o Betil seria igual a eu acabei de perceber uma coisa aqui que vocês não notaram. Eu engoli o B. B que eu estava achando alguma coisa estranha. Aqui eu tenho um B que eu engoli aqui, ó. Então aqui eu tenho um B. Aqui eu tenho um B. Então eu vou ter um B aqui. Então eu vou ter
um B aqui. Esse B, ele vai aparecer então vou ter um B aqui. E vou ter o B aqui. Então eu acho que eu corrigi. Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Agora vocês observam que eu consigo cancelar isso com isso. E aí eu vou ter que o x é igual a vezes f de a vezes f de b menos b vezes f de a sobre f de b menos f de a. E aí observa o seguinte, que isso aqui é a mesma coisa que a vezes o módulo de f de b mais b vezes o módulo de f de a sobre o módulo de f de b mais o módulo de f de a. Ou seja, esse valor de x aqui, ele é uma média ponderada do a e do b. Só que aí agora eu vou atribuir o peso módulo de f de b ao a e vou atribuir o peso módulo de f de a ao b. Quando a gente trabalhou lá no método da bissecção, a gente fez algo parecido. A gente escolhia o nosso x0 para ser igual uma média. Pode pensar numa média ponderada, né, com o mesmo peso, entre o A e o B, né, que você fazia 1 sobre 2 vezes A, mais 1 sobre 2 vezes B, sobre 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, que é a soma dos pesos. Que é igual a mais B sobre 2. Agora aqui, eu estou colocando pesos diferentes para o A e para o B. E observe o seguinte. Se por um acaso a gente está numa situação onde a minha raiz está mais perto do A, então aqui eu tenho a minha raiz, aqui eu tenho o B, então segundo aquela intuição que nem sempre funciona, né? Como o f de A está mais próximo do eixo x do que o f de B, a gente iria assumir a princípio que a raiz está mais próximo do A do que do B. Então, quando você calcula a média, a média ponderada do A e do B, e aí você bota para o A o peso módulo de f de B, e para o B você bota o peso módulo de f de A, então o que está acontecendo aqui? Exatamente. Aí como o módulo do f de B ele é maior
do que o módulo do f de A. Então, o peso maior, que seria o módulo disso aqui, está indo para o A, para poder, isso vai fazer com que o resultado dessa média ponderada aqui esteja mais próximo do A do que do B, já que nós estamos colocando o maior peso para o A. Então, quanto maior for essa diferença daqui, da distância do f de A para o zero e da distância do f de B para o zero, mais peso a gente vai colocar, mais a gente vai pender para um dos lados. Então, uma vez que a gente faz isso, o resultado dessa expressão daqui vai ser justamente a interseção dessa reta daqui com o eixo x. E aí você vai escolher isso aqui como sendo o seu x0. Uma vez que você encontra esse x0, o que você vai fazer? Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fazia no método da bissecção. A gente vai calcular quanto que vale o f de x0, que é esse valor daqui. E a gente vai ver se isso aqui é positivo ou negativo. E aí, nesse caso daqui, por exemplo, ele vai ser positivo. O f de x0 vai estar bem aqui. Então, a gente vai descartar, né, o nosso B e vai trabalhar agora com o intervalo A1 igual a o A inicial e o B1 igual ao nosso x0. Já que f de A vezes f de x0 é menor do que zero. E aí agora nós vamos definir o x1. Quem vai ser o x1? Vai ser a média ponderada do A1 e do B1. Então, isso aqui, o x1 vai ser igual a A1 vezes o módulo do f de B1 mais B1 vezes o módulo do f de A1. Tudo isso dividido pelo módulo do f de A1, mais o módulo do f de B1. E aí agora você faz a mesma coisa, você vai calcular quanto que vale o f de x1, vai verificar se o sinal dele é o mesmo de f de A1 ou de f de B1 e vai escolher o A2 e o B2 de acordo. Por exemplo, aqui, deixa eu traçar a reta aqui, que agora aqui, em vez de ser essa reta daqui, eu vou traçar uma reta que une esse ponto a esse ponto daqui. Então, tipo assim, a reta vai dar basicamente na raiz aqui, né? Então, eu nem sei se vai ser maior ou menor aqui do que a raiz. Nesse meu desenho aqui ficou muito em cima. Talvez no desenho original a gente tenha algo mais interessante, que aqui eu vou ter... Até que também vai ficar muito, muito próximo. Mas enfim, a questão é que você vai fazendo isso até você ter a aproximação desejada. Só que a gente pode ter problemas nesse método aí que a gente vai ver agora.
Então, primeiro vamos ver um exemplo aqui, né? Mais desenhado. Então aqui eu tinha a princípio, cadê? Eu tinha o nosso A0 aqui e o B0 aqui, que seriam o intervalo inicial. Aí eu peguei esse ponto daqui, juntamente com esse ponto daqui, e aí eu tracei essa reta daqui. E essa reta intersectou o eixo X aqui. Então eu peguei esse ponto para ser o nosso x0. E aí eu vi que aqui, né, no x0, a minha função é negativa, igual como era no ponto A0. Então agora o meu x0 vai substituir o meu A0. Então eu vou ficar com o meu A1 vai ser igual ao x0 e o meu B1 continua sendo aqui igual ao B0. Então uma vez que eu tenho isso aqui, né, então eu vou traçar esse ponto daqui. Eu vou pegar esse ponto daqui, juntamente com esse ponto daqui, e vou traçar essa reta daqui. E aí essa reta ela vai intersectar o eixo X nesse ponto daqui. Então esse ponto aqui onde ela se intersecta vai ser o nosso x1. E aí eu percebo que a minha função f no x1 ela é positiva, igual como era no B1 aqui. Então o x1 vai substituir o B1. Então o x1 vai ser igual ao B2 e o A2 continua sendo o A1, que é igual ao x0 aqui. Então eu vou ter aqui o A2 e o B2. E aí eu agora vou traçar uma reta que passa por esse ponto e por esse ponto daqui. E aí eu tenho essa reta daqui. Isso vai me dar o ponto x2. Então você vê que eu já estou chegando muito próximo do que seria a minha raiz real. Então esse é o método da posição falsa. Como eu falei, eu não sei por que é isso não. Você se afasta mais do ponto que está em outra direção. Não sei, mas eu não sei por que seria esse nome. Eu posso perguntar depois para o chat GPT. Agora a gente vai ver que nesse método, no método da bissecção, a gente via que o intervalo ele ia convergindo para zero, porque assim, o intervalo ia ficando cada vez mais curto, né? Então, nesse caso, você poderia escolher qualquer ponto desse intervalo que seria uma boa aproximação para a sua raiz. Mas você vai ver que nesse método, o intervalo não necessariamente vai convergir para zero. Olha esse exemplo aí, ó. Aqui nós temos... Você tem aqui uma função que é diferenciável e a segunda derivada dela é sempre maior do que zero.
Ou seja, a concavidade dela é sempre para cima, ela não muda de concavidade. Então você tem esse formato de curva daqui. E aqui você tem o nosso A aqui e o nosso B aqui. Então a gente primeiro traça a primeira reta daqui, e aí você vai ter esse ponto daqui. E aí você observa que aqui, né, a função ainda ela é negativa, que nem era aqui no A. Então, aqui eu vou ter o nosso A1 e o nosso B1 vai ser igual ao B. Então aqui você tem o A1 e o B é igual ao B1. E aí você traça novamente a reta aqui, que vai desse ponto até esse ponto daqui. E a intersecção vai dar aqui. E você observa que aqui a função ainda é negativa. Então aqui eu tenho o nosso A2 e o B1 é igual ao B2. E você pode prosseguir com esse processo indefinidamente, e você vai ter, sempre que a minha sequência AK vai ser sempre menor do que a minha raiz, e o BK vai ser fixo, ele vai ser sempre igual ao B. Então, nesse caso, vocês observam que o intervalo ele não vai convergir para zero. O intervalo vai ser sempre maior do que esse comprimento daqui, ó. Então, se você colocar, por exemplo, como critério de parada para o seu algoritmo que você quer continuar com o algoritmo até que o seu intervalo seja menor do que um certo valor, que é menor do que esse intervalo daqui, então esse algoritmo iria rodar infinitamente e nunca iria parar. Então, para esse método aqui, o interessante é você utilizar um outro critério de parada, que é o seguinte: você calcula, a cada iteração você vai calcular o valor de f de AK e vai verificar se esse valor, se o módulo desse número aqui é menor do que epsilon, de algum epsilon qualquer. Aí, se por um acaso for menor do que um epsilon qualquer, que você determinou no começo do seu algoritmo, então você pega o AK, para ser a sua aproximação da sua raiz. E, além de verificar isso aqui, né, caso isso aqui seja maior ou igual do que epsilon, então você verifica também o f de BK. Você verifica se ele é menor do que epsilon. Caso seja, você pega o BK para ser a aproximação da sua raiz. Então, para esse método, é essencial utilizar esse critério de parada, já que nem sempre o intervalo vai convergir para zero. E aí, o próximo método que nós vamos estudar é o método do ponto fixo. Ou, abreviadamente, MPF. A ideia consiste no seguinte: imagina que você tem uma função f de x contínua em um intervalo AB, sendo que esse intervalo
contém uma raiz da equação f de x igual a zero. E aí o que acontece? O nosso objetivo é transformar essa equação aqui em uma equação equivalente, que vai ser x igual a φ de x. Então você vai transformar numa equação equivalente. O que significa ser uma equação equivalente? É uma equação equivalente se o mesmo x, a mesma solução que essa equação aqui possui, essa daqui também possui. Então, se você acha uma outra equação aqui que é equivalente a essa, então, ao você achar o valor de x que satisfaz essa equação, já que essa equação é equivalente a essa, então, esse valor de x que você encontrar nessa equação vai ser o x que satisfaz também essa equação aqui, que é o nosso objetivo inicial. Isso aqui, qual é a ideia dessa equação daqui? Observe que eu tenho uma função aqui, φ, que eu chamei aqui de φ, e aí a ideia é a gente pegar um valor, uma aproximação inicial para sua raiz qualquer. Então eu vou pegar um certo x0 inicial, e aí uma vez que eu peguei esse x0, eu vou definir um x1 igual a φ de x0. Aí depois, uma vez que eu defini o x1, eu vou definir o x2 igual a φ de x1 e assim por diante, até definirmos xk mais 1 vai ser igual a φ de xk. E essa função aqui, ela é uma função que se por um acaso eu achar algum carinha aqui, que na hora que eu aplicar o φ nesse carinha aqui, eu dê ele mesmo, então eu vou ter exatamente essa equação daqui. E uma vez que se eu encontrar esse carinha aqui que satisfaz isso que eu acabei de falar, então esse carinha aqui também vai satisfazer essa equação aqui e vai ser a nossa raiz. E a nossa ideia aqui é que a gente quer construir uma função φ, de modo que essa sequência aqui, ó, a gente quer construir uma função φ, de modo que essa equação aqui seja equivalente a essa, e essa sequência aqui, ela convirja. Então, se por um acaso eu conseguir essa função φ, de modo que essa sequência que eu estou gerando aqui, x0, x1, x2, xk mais 1, essa sequência aqui, xk, ela converge para algum valor que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar aqui de L. Então, se xk converge para L, então, esse φ aqui, né, ele vai ser uma função contínua. Então, sendo uma função contínua e esse xk aqui sendo convergente para L, então eu tenho que o φ de xk vai convergir para φ de L. Isso aqui segue da convergência da sequência xk, que converge para L, e da continuidade da função φ. Então, se eu tenho essa equação aqui, né? Então, eu tenho xk mais 1 igual a φ de xk. Eu posso tomar o limite em ambos os lados dessa equação daí. Então, tomando o limite, eu vou ter o limite de xk mais 1, quando k tende a infinito,
vai ter que ser igual a o limite quando k tende a infinito de φ de xk. Então, como a gente faz, como eu falei, né, essa sequência daqui, que é a mesma coisa daqui, ela converge para L. Então, isso aqui, esse lado de cá é igual a L. E esse lado de cá, essa sequência daqui, ela vai convergir para φ de L. Então, isso aqui vai ser igual a φ de L. Então, o limite dessa sequência que a gente conseguiu gerar aqui, ó, x0, x1, x2, xk mais 1, vai satisfazer a equação x igual a φ de x, ó, porque aqui eu tenho esse L aqui, então eu tenho L igual a φ de L, então ele satisfaz essa equação daqui, e como essa equação ela é equivalente a essa, então o limite dessa sequência que eu gerei aqui, ele vai ser uma raiz da nossa função. Então nós geramos uma sequência que converge para a raiz da nossa função. Então, basta a gente pegar e calcular um termo suficientemente grande, né? Que aí, quanto mais termos nós calcularmos, mais próximo a gente vai estar da raiz verdadeira. E aí a gente vai utilizar algum critério para saber até qual o xk que nós iremos calcular. Algum comentário, alguma dúvida, pergunta sobre o que a gente discutiu aqui hoje? Não? Na prática, a gente já tem esse fim ou a gente descobre, ou a gente supõe qualquer? A gente vai analisar um método da gente construir esse φ. Inclusive, você vai ver que, dada uma função, existem infinitos valores que você pode ter para φ, e você vai querer escolher um φ que satisfaz certas condições. E aí eu vou deixar isso para a próxima aula.